Oi, gente, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão assistir. É, eu sou a Rosana Urbis, eu já fiz várias coisas na vida, vários trabalhos, mas eu gosto de usar uma expressão que eu ouvi não faz muito tempo, que descreve melhor o que eu tenho feito nos últimos anos, que é cinema de invenção. Eu achei um termo bem legal. A gente está sempre procurando os termos certos para o que a gente faz, porque o jeito de eu me descrever melhor quando me perguntam minha profissão, eu aprendi com um amigo, é responder: eu sou brasileira, então eu me viro. Mas nos últimos anos se configurou essa coisa do cinema de invenção. Então eu vou contar mais ou menos de uma forma resumida o começo disso e como foi se configurando dessa maneira, né? Então eu acho que a memória mais antiga que eu tenho, eu acho que o meu caminho profissional foi se delineando para as artes, pelo desenho, né? Eu acho que o desenho foi o que eu primeiro descobri e me encantei. E a minha memória mais antiga, eu acho que é com 5, 6 anos, que a minha irmã me ensinou a desenhar estrelas, aquelas estrelas de 5 pontas, que você começa num ponto e vai. E acho que ela ensinou a de 6 também, invertendo os triângulos. E eu lembro de encher uma folha inteira de estrelas e totalmente fascinada com a ideia de que alguns riscos no papel podiam fazer uma estrela. E eu podia mostrar para as pessoas e as pessoas reconheciam aquele rabisco como uma estrela. E eu acho que foi a primeira coisa que me fez perceber essa coisa meio mágica, meio encantadora do desenho, que é transferir do seu imaginário para o papel ou para a forma que for, algo que você possa compartilhar com as pessoas e elas consigam reconhecer esse imaginário. Eu acho importante contar isso porque esse sentimento do mágico, de se conectar com o outro de uma forma poética, é provavelmente o impulso que me mantém nessa profissão, nesse trabalho, apesar de todas as dificuldades, porque são muitas as dificuldades para se trabalhar com arte. Eu acho que no mundo e no Brasil, vamos dizer, também. Então, eu acho que a partir, claro, desse momento de desenhar estrelas, muitas coisas aconteceram e a vida ela é caleidoscópica, né? Ela não é uma linha reta. Então, eu acho que teve um momento na adolescência de minha irmã perceber isso, meu pai, minha família perceber que eu gostava de desenhar, que eu ficava desenhando, e de me colocar para um curso profissionalizante. E eu acho que esse curso, por sua vez, também é uma outra virada, porque eu lembro que eu comecei a estudar desenho e, num certo momento, eu tive que parar, porque minha família não tinha condições de continuar pagando o curso. E eu lembro de o dono da escola ligar lá em casa, perguntar por que eu não estava indo e a gente explicar.
e ele oferecer de eu trabalhar na secretaria em troca de estudar, e já foi incrível, porque eu era uma boa aluna, porque eu gostava de desenhar, eu fazia trabalhos bons, e ele criou esse caminho de apoio. Daí, trabalhando na secretaria, eu era uma ótima cantora, sei lá, eu era uma péssima secretária. E eu lembro de um momento que foi um momento bem chave também para mim, aí na adolescência, que eu acho que era dia de pagamento das mensalidades, então tinha um monte de recibo pela mesa e tal. Mas eu estava pintando, eu abri minha aquarela e tinha água no meio dos recibos e tinta. E eu lembro que ele chegou na secretaria, meio de surpresa, assim, e eu falei, nossa, que acabei de perder a minha oportunidade aqui de continuar estudando e tal. E daí ele falou assim, ele olhou os desenhos em cima da mesa e ele falou assim, ficou um tempo olhando e eu fiquei um tempo muito nervosa. E ele falou assim, eu estou precisando de uma professora de desenho à mão livre numa das turmas. Você não prefere dar aula de desenho ao invés de trabalhar na secretaria? E esse momento foi mesmo uma virada, porque eu compreendi que o que eu fazia servia para alguém, podia ser útil, podia ser legal para alguém. E eu comecei dando aula nessa escola. Por um tempo, e enquanto eu dei aula nessa escola, eu fui me envolvendo com desenho, e aí são esses caminhos que vão se formando quando você gosta do que você faz. Então, eu acho que tem essa coisa que conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Mas, enfim, se for para dar um conselho, eu acho que é muito importante você se perceber, se sacar quais são as coisas que você faz quando você está livre, quando ninguém te pede, que é uma coisa que você gosta de fazer. Porque a gente passa muito tempo fazendo o nosso trabalho e é realmente uma tortura trabalhar com coisas que você não gosta. E às vezes é preciso fazer essa observação, porque às vezes você acredita que gosta, mas não gosta. Como, por exemplo, eu mesma teve um momento que eu achei que o meu sonho era ser pianista, eu achava que eu queria ser pianista. Eu queria ser uma coisa meio glamourosa, pianista, bailarina, atriz, sei lá. E eu fui experimentar ter aulas de piano e logo nas primeiras lições eu já falei, nossa, mas eu não quero saber que chama dó, que chama lá, eu acho difícil, acho chato. E aí eu compreendi que eu gostava mesmo de escutar um piano tocado. Eu queria deitar no sofá e ouvir alguém tocando piano. Eu não queria ser pianista. Às vezes a gente confunde o que a gente gosta de consumir com o que a gente gosta de fazer. E isso é uma autoobservação muito importante para a vida, assim, eu acho. Atriz também, eu fui fazer um curso, eu adorei as coisas de laboratório de teatro, que ficam um rolando no outro, e achei maravilhoso, assim. Mas daí eu lembro de uma primeira aula de improvisação que o professor pediu para eu subir no palco e improvisar, que eu era um encanador. E é uma história marcante para mim, porque naquele momento eu falei, não, eu não vou ser atriz. Não, pelo menos da maneira formal. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou hoje uma animadora, e um animador tem que entender de atuação para poder animar um personagem. Então, eu chamo de realizar o sonho pela tangente, né? Enfim, meu encanador foi desprezível, lamentável. Eu não conseguia acreditar na brincadeira. E no meio de pensar que eu queria essas outras coisas, eu desenhava. No meu tempo livre, eu desenhava nos cantos dos cadernos,
Meus cadernos, desde o primeiro ano da escola, de tabuada, eles são todos enfeitados de flores de canetinha. Então, eu acho que isso, assim, né, é uma combinação de você gostar, e porque quando você gosta, você vai fazendo, você começa a compartilhar com as pessoas, e nesse compartilhar você começa a encontrar pontes, você começa a encontrar quem se identifica com o seu trabalho. E daí você vai trilhando caminhos, os encontros vão acontecendo e as oportunidades surgem. É mais ou menos isso, assim. Então, nesse caminho que eu estava, da escola de desenho, de dar aula e tal, e de buscar, eu comecei a ilustrar livro, que é uma paixão minha, mas eu faço bem mais esporadicamente do que cinema de animação, que é o corpo maior do meu trabalho dentro do cinema de animação. Então, dentro desse caminho de ir descobrindo coisas, porque eu sou curiosa, eu fui tentando ver tudo que dava para fazer com desenho. E eu sou super fã desse sistema de oficinas que o Pontcine está promovendo, e eu acho que é o caminho mais legal para você, por um curto período, experimentar se você gosta ou não de fazer uma coisa e se decidir. Eu acho meio maluco, assim, você meio tentando descobrir o que você quer da vida, termina o ensino médio, você já tem que escolher algo para fazer por 4 anos numa universidade. Eu acho um comprometimento muito grande, uma decisão muito grande para tomar numa fase muito conturbada da vida, né, que é a adolescência. Então, eu sou fã das oficinas e eu fui fazer oficinas. Eu fiz oficina de quadrinhos, desenho de personagem para animação, roteiro para animação. Fiz oficina com as melhores pessoas, assim, na época. Fiz oficina com a Laerte, não era a Laerte ainda, era o Laerte, um rapaz, assim. Fiz oficina com ela, fiz oficina com Arnaldo Galvão, com Céu Delia, com Chico de Assis, fiz algumas de artes plásticas, não estou lembrando bem. Eu queria descobrir onde o desenho e a pintura podiam chegar e tal. E, ao mesmo tempo, eu era muito cinéfila. Eu tinha esse sonho de fazer cinema, mas era um sonho meio distante para mim, assim. Eu não sabia muito como me guiar por esse caminho. Então eu assistia muito cinema independente. Tinha muito essa coisa de cineclubes e tal, em São Paulo, na cena de São Paulo, né, cultural, tinha muito essa coisa de cineclube. Então, vi filmes do mundo inteiro, e nesse processo de ver muito filme, eu descobri animação independente, que foi meu primeiro sonho, porque, aliás, não só em cineclubes e tal, mas também tinha um programa chamado Lanterna Mágica, que passava filmes curtas de animação do National Film Board do Canadá, que é um estúdio que foi muito forte em animação experimental independente nos anos 60, 70 até 80, e que existe hoje e também tem esse braço, mas expandiu para várias outras coisas, né? Distribui muito filme de animação, e o NFB. Mas com esses por aí, com oficinas e assistir cinema, ver filmes, eu descobri o cinema de animação independente, era o que eu queria fazer. Mas era um tempo que a gente tinha muito pouco acesso. A gente não tinha computador, celular para pesquisar, então não tinha acesso a como se faz animação mesmo, assim. E então, mais ou menos por aí, eu
fui fazer um trabalho de direção de arte na Folha de São Paulo, no jornal. Era a publicidade interna da Folha. Eu criava as campanhas da Folha, eu fiz direção de arte lá. E nesse período que eu estava fazendo isso, eu lembro que teve um animador da Disney que veio para o Brasil dar uma palestra sobre animação no MIS, que é o Museu de Imagem e de Som de São Paulo, e eu fui nessa apresentação. E ele trouxe o como se faz. Eu lembro que ele tinha um monitor e ele tinha um sistema de pencil teste, chamava Phil Young, esse animador. E nessa apresentação eu descobri, foi uma apresentação, de novo essa coisa da defesa das oficinas e tal, que ele explicou como que fazia, que era um desenho pertinho do outro, você filma numa certa velocidade e você tem a ilusão de vida. Os desenhos... existe um fenômeno que chama persistência retiniana, que é uma coisa que tem no nosso olhar que dá uma grudada. Se você passa as imagens nessa velocidade de 24 imagens por segundo, ou tem outras velocidades hoje, né, 30 para vídeo e tal. Mas essa é a velocidade primeira do cinema, que eu saiba. O cinema, na verdade, ele surge, né, da animação. O cinema surge dos brinquedos ópticos, né, o Méliès começou com um brinquedo óptico e tal, e essa descoberta da sequência de imagens numa certa velocidade projetadas, que cria conexão entre uma e outra, é o que torna possível esse cinema de invenção, cinema de animação, como eu estou chamando. E aí eu descobri como fazia nessa palestra, e nessa palestra não tinha muita gente, mas quem estava ali era a comunidade de animação de São Paulo, assim. E eu conhecia as pessoas, porque todo mundo conversou e tal. E tinha um hoje amigo, que é o Haroldo, que estava trazendo um projeto de curta-metragem em animação para o Brasil. E eu falei, eu quero. Então ele falou, eu estou vendo, a gente não tem mesmo muita gente e tal. Leva seus desenhos. Eu levei meus desenhos lá, levei os desenhos embaixo do braço, numa pasta e tal. E eu lembro que ele viu os desenhos e falou assim, você desenha bem, dá para te ensinar a intervalar. Intervalar é fazer desenhos intermediários entre os desenhos principais de uma cena de animação, para quem não conhece. E daí eu comecei a trabalhar lá, intervalando cenas. E eu lembro da primeira cena que eu intervalei, que eu fiquei 2 semanas nessa cena de 4, 5 segundos, sei lá. E eu lembro que eu pensei, meu Deus, isso daqui é uma loucura, porque você faz desenhos muito parecidos, um muito pertinho do outro, e parece que aquilo não vai para lugar nenhum, assim, porque você fala, meu Deus, é um monte de desenho quase igual. E eu fiquei 2 semanas fazendo essa cena. Eu lembro que era o Mursinha que estava embalando uma caixa de presente, e ela joga uma fita assim, e eu intervalei essa cena com alguns animadores me ajudando a entender como era que fazia os desenhos para dar continuidade e tal, como cada coisa se movimenta num tempo, várias dicas assim, né? E depois de 2 semanas eu fui filmar a cena. E eu lembro assim que ela pega a mão e joga a fitinha, assim, a fitinha cai na caixa e ela faz o laço na caixa de presente. E eu acho que eu tive a mesma emoção que eu tive desenhando a estrela aos 5, 6 anos, assim. Foi um negócio que eu falei, meu Deus, está viva. O desenho ganhou vida. E eu sinto que naquele momento o bichinho me mordeu, porque essa situação de ficar muito tempo fazendo uma coisa e pensar, isso daqui é uma loucura, para que eu estou fazendo isso? E depois filmar a cena e falar, cadê a outra? Vou fazer a próxima.
Acho que quase todas as cenas são assim. Porque é um trabalho físico, é um trabalho que é cansativo, laborioso, assim, exige muitas horas, porque é trabalhoso. Você tem que tecer quadro a quadro os fotogramas do seu filme, assim, e você está criando uma realidade que não existe em nenhum lugar a não ser na imaginação. Então é uma loucura mesmo. Eu acho que é uma loucura. Mas aí, nesse caminho, eu fui trabalhando com animação pontualmente, assim, muito perto desse momento de pegar esse trabalho. Eu fiz mais alguns trabalhos na HGN, e aí comecei a fazer freelancer em alguns estúdios que faziam animação em São Paulo. Eram poucos, né? E aí, nesse momento, teve também uma outra virada, e assim, trabalhando com estúdios e pontualmente ilustrando livros e pontualmente trabalhando com qualquer outra coisa, porque não tinha nenhum trabalho. E justo nesse momento de não ter nenhum trabalho, coincidiram duas coisas, que foi o fechamento da Embrafilme, foi o governo Collor, e teve essa coisa de a Disney estar procurando profissionais. Eles vieram com uma comitiva para o Brasil procurando gente, porque eles tinham feito o Rei Leão, tinha sido um boom, e eles começaram 4 longas ao mesmo tempo, e eles precisavam de mais gente maluca que fica muitas horas desenhando para fazer poucos segundos de filme. E não são tantas assim, ou não eram tantas, porque cresceu a comunidade de animação, né? Mas então, nesse momento, a Disney veio para o Brasil procurando profissionais. Eu levei meus desenhos, fiz um teste e fui chamada. E aí eu fui para a Disney trabalhar em Mulan. E foi uma experiência muito forte de mudança de paradigma, porque eu saí da casa da minha mãe com 20 anos, sem falar inglês, com um contrato de 5 anos assinado, para trabalhar num outro país que eu não conhecia ninguém. Então, foi um processo meio maluco também de amadurecimento, assim, eu acho. Mas eu cheguei para Mulan e fiquei 2 anos em Mulan, né? E aí foi Mulan, Tarzan, em seguida, Nova Onda do Imperador e, por último, Lilo e Stitch. Foi meu último filme lá com os estúdios. E, ao final de Lilo e Stitch, eu decidi que eu precisava sair, porque, na verdade, eu queria fazer animação independente, autoral, mexer com areia, mexer com tinta, inventar minhas histórias. E eu saí. E voltei para o Brasil. Eu me casei com um animador de lá, Rune, e a gente veio juntos para o Brasil, fez uma produtora no Brasil. E nesse período a gente fazia vários trabalhos de animação institucionais, comerciais, várias coisas para manter a produtora, né? Eu sempre precisei continuamente trabalhar para me manter, né? Então, a gente fez vários trabalhos, e nesse período surgiu um edital, e um amigo da animação daqui do Brasil, lembro, o Jonas Brandão, que é hoje dono de uma produtora, a Split. Ele falou assim: olha, Rô, tem um edital para curta-metragem, você tem algum projeto? E eu falei assim: tenho. Aí ele falou assim: mas tem 3 dias e precisa apresentar um roteiro. E eu falei: tá bom. Eu lembro que daí nesses 3 dias eu encontrei uns desenhos que eu tinha de canto de papel de quando eu comecei a trabalhar com animação, que era uma senhora dançante, assim, que eu fiz os desenhos e chamei ela de Dona Guida. Eu já no primeiro desenho chamei ela de Dona Guida.
E a graça que eu vi nesse desenho era essa coisa de que ela era bem velhinha, mas ela não tinha nenhum limite físico. Essa coisa da animação, de você poder desenhar, e existe, né? Então, ela era meio dançante, tocava um pandeiro e tal. E daí eu desenhei, daí eu peguei esse desenho da Guida e pensei uma história para ela e escrevi esse roteiro em 3 dias. Não ganhei esse edital, coloquei uma outra vez, não fui contemplada. E num terceiro edital, eu lembro que, eu acho que, não sei se o segundo ou terceiro agora, faz um tempinho isso, mas a gente reapresentou o edital, 2 amigos me ajudaram a reescrever o projeto, que é o Tiago e o Bruno, e aí coloquei o filme no Prêmio Estímulo. E eu lembro que, na entrevista para o Prêmio Estímulo, a banca examinadora me perguntou assim: nossa, mas uma pessoa com a sua experiência, é a primeira vez que você vai dirigir um filme seu? E eu falei: se vocês me derem o apoio, vai. Não sei se eu falei apoio ou dinheiro, acho que eu falei: se vocês me derem o dinheiro, vai. E acho que deve ter sido um argumento vencedor, porque eu fui contemplada com o edital. E deste edital saiu Guida, que foi um filme que eu fiquei 3 anos fazendo. Ele tem uns 8.000 desenhos, sei lá, uns 100 cenários em aquarela. Os cenários eu pintei todos. Eu acho que 80% da animação eu mesma fiz, e alguns trechos, alguns amigos... quando eu fiz, eu digo desenhar, animar, né? Porque depois tem efeitos, tem uma equipe, né, que faz o filme, assim, né? É um sonho coletivo, né? Cinema é um sonho coletivo. Mas eu terminei o Guida de um certo jeito, depois de 1 ano, entreguei o filme, cumpri o compromisso, mas eu continuei 2 anos depois reanimando algumas coisas, melhorando ele e tal. E aí foram 3 anos nesse processo. E daí foi uma outra virada de chave, porque Guida começou a ser selecionada para festivais e ganhar prêmios e fazer toda uma trajetória que eu não imaginava, abrir todo um mundo que eu não imaginava que existia, não tinha ideia. Nesses 3 anos fazendo o filme, eu lembro de pensar muitas vezes que eu não ia conseguir terminar. Muitas vezes, de pensar: nossa, se eu conseguir minimamente terminar alguma coisa para exibir na sala de casa para minha mãe e alguns amigos, eu vou estar bem feliz. E daí aconteceu uma primeira exibição numa galeria de arte, assim, lá em São Paulo, que era num quintal de uma casa, era uma galeria pequena, e tinha uma competição de público. Eu chamei meus amigos para ver, e, claro, todos os meus amigos votaram em Guida. Esse foi o primeiro prêmio, foi totalmente marmelada, assim. Teve amigo que estava lá e tinha muito filme passando, e aí teve amigo que falou assim: Rô, eu não vou esperar para ver o filme, porque eu já estou cansado. Eu posso votar no seu filme e ir embora? Eu falei assim: eu não sei. E aí eu lembro que 2 semanas depois, a Belisa, que produziu, né, o Guida comigo, ela foi quem estava no começo e foi quem resistiu até o final, porque vai acabando a grana e vai ficando super difícil, tem um desgaste e tal. Mas a Belisa ficou comigo até o final, e muito do mérito de Guida dela também, e, claro, de todas as pessoas que trabalharam pelo tempo que elas conseguiram e tal, né? Mas eu lembro que umas 2 semanas depois chegou um prêmio de público
para a Guida da Bósnia-Herzegovina. E eu lembro que meu primeiro pensamento foi assim: nossa, mas quais são os amigos que eu tenho na Bósnia-Herzegovina? E daí foi caindo a ficha que não, que as pessoas realmente tinham gostado do filme, assim, sabe? Então é um processo de também se reconhecer pela resposta do outro, né? Que é muito interessante no cinema, porque o cinema é um diálogo com o outro. Você faz filmes porque você tem essa necessidade de compartilhar um imaginário com o outro. Eu ia falar poesia porque eu acho que a minha escolha é um cinema mais poético, né? Mas é compartilhar imaginários, compartilhar uma coisa que te angustia com o outro. Porque senão você ficava imaginando, olhando para o teto e estava bom. Passar pelo processo de fazer 8.000 desenhos é a necessidade da partilha mesmo, né? E aí Guida começou a ser chamada, a ser aceita em festivais, a ganhar prêmio. Eu passei 3 anos viajando com Guida. Foi um processo bem maluco, assim. Então, eu acho que, não sei, mais de 70 prêmios ganhou Guida, assim, foi uma coisa bem maluca. E aí são processos lentos, né? Nessa trajetória, ilustrei livros, né? Ilustrei uns 10 livros entre fazer Guida, viajar com festival e tal. E comecei um novo projeto que foi Safo, que ele foi contemplado pelo edital do BNDES especial para curta-metragem. Foi uma janela que abriu bem bacana ali um pouco antes foi no governo Dilma, né? Foi contemplado, daí teve o golpe, mas daí demorou um ano para vir a verba, pela confusão política que o Brasil entrou. E aí entrou a verba, eu comecei Safo, que é esse filme que eu comecei ali em 2019, 20. E era um filme para ser um filme de equipe maior, porque era analógico, era com plantas, com tintas naturais e tal. E começou a pandemia, então eu acabei animando boa parte do filme, também durante a pandemia sozinha. Mas ele também tem uma equipe enxuta, mas muito maneira, assim, que tornou possível esse outro momento dessa minha vontade, que era a vontade original, que é do experimentalismo no cinema de animação. E daí fiz com plantas e com tintas de plantas, Safo. E é um filme inspirado em um diálogo mesmo poético em animação com essa poeta da ilha de Lesbos, chamada Safo, que viveu em 600 a.C. E que, apesar de ter sido muito reconhecida no período que ela viveu, a obra dela foi sendo sistematicamente destruída através dos séculos, né? Teve uma queima na biblioteca de Alexandria que destruiu grande parte dos poemas. E depois Idade Média, Inquisição, traduções adulteradas. Houveram várias formas de apagamento do trabalho de Safo, do corpo poético de Safo. Mas, no começo desse século, teve uma escavação no deserto do Egito e encontraram aí centenas de papiros, de várias coisas, mas eu acho que por volta de 200 desses papiros eram poemas de Safo. E em fragmentos, né, porque eles estavam envolvendo crocodilos sagrados, então
eles estavam, imagina, 2.000 anos enterrados, decompostos e tal. Mas daí uma equipe de arqueólogos e estudiosos e tal resgatou esses papiros e conseguiu trazer trechos dos poemas, são os chamados fragmentos de Safo. E desse evento do começo do século, e mais algumas outras escavações aqui e ali, é que esse é bem significativo, mas algumas outras, algumas também, a gente sabe que ela realmente também, que ela é um personagem histórico, apesar de ter muitas lendas em torno da figura dela. Aconteceu todo um movimento de traduzir Safo e tal. E no Brasil a gente tem alguns estudiosos que foram se aprofundaram, estudaram a época. O primeiro que eu conheci foi Joaquim Brasil Fontes, que eu entrevistei para o curta, que é professor da Unicamp, e ele escreveu 3 livros sobre Safo, 3 traduções, e depois Juliana Ragusa, da USP, que também escreveu 3 livros sobre Safo, e estudou todo o contexto, e são livros maravilhosos. E Guilherme Gontijo, de Curitiba, que fez o último, que chama Fragmentos Completos, que é um compêndio assim, com todos os fragmentos até agora encontrados de Safo. Como é meu último filme, e é o filme que eu vou lançar agora no começo do ano, e eu fiquei a pandemia fazendo, e o começo desse ano fazendo, é o filme que está mais perto do coração, por isso eu estou esse tempão falando dele. Eu me envolvi demais por Safo e por essa história. Eu compreendi Safo como uma figura muito representativa da situação da mulher na sociedade, porque, mesmo misteriosamente tendo sido reconhecida o tanto que ela foi reconhecida, hoje é unânime que ela é a principal figura da poesia lírica arcaica da literatura, assim, entre homens e mulheres. Ela não é a única, houveram algumas outras poetas, mas não com o corpus de trabalho e a expressão que ela teve. Mas, ainda tendo esse reconhecimento, a obra dela foi sendo apagada ao ponto que, durante 3 anos de confecção desse filme, eu conversei com muita gente, porque meu único assunto era Safo. É muito esquisito, porque eu fico 3 anos num filme e, durante esse tempo, eu fico vivendo isso, e meu assunto é isso, e fica chato, e as pessoas já começam a sair de perto quando eu começo a falar de Safo e tal. Mas, durante todo esse período, eu encontrei muita gente que é das artes, que é da poesia, que é do cinema, e que nunca tinha ouvido falar de Safo. Então, eu fui reconhecendo nessa história a história de muitas outras mulheres artistas que eu conheci nesse processo, e que eu fiquei com vontade de fazer filmes sobre elas, mas eu estava terminando Safo, então eu vou ter que viver 150 anos, ou talvez 600, para fazer todas as histórias que eu quero ainda fazer em animação, provavelmente, ou em híbrido, né? Eu estou indo muito para o híbrido, né? Guida foi um filme só de desenho no papel. Estou falando só, mas é bastante trabalho, 8.000 desenhos. Mas Guida é desenho no papel e aquarela, mas Safo já tem essa coisa de misturar com stop motion. São cenários feitos de plantas, com desenhos pintados com tinta que eu cozinhei de planta. Ele é um filme todo de planta. Eu mudei a produtora, o nome dela, para Planta Filmes, nesse processo de Safo. Isso. Acho que, de uma forma resumida, é isso.
Safo lança no começo do ano um outro filme, é uma outra coisa. No fim, nesse momento da vida, eu estou de verdade realizando o meu primeiro sonho de fazer cinema experimental. Todas as experiências foram boas, foram incríveis, me deram estrutura para fazer o que eu faço hoje, né? Trabalhar nos filmes, nos longas de animação na Disney, me deram uma estrutura de produção incrível. Assim, eu sei trazer a logística de produção para os curtas-metragens, não me perder naqueles 8.000 desenhos. Eu tenho camadas que eu vou organizando para que o filme consiga chegar a um final, embora não seja fácil, porque você enjoa e depois você esquece, aí você para, aí você se questiona se você tem assunto suficiente para fazer um filme, sabe? Então, é difícil, é muito recompensador, é tudo meio junto, é um processo muito intenso. E, por último, também, esse ano, eu terminei Safo meio no começo do ano, ele está agora... Aí ele foi para a trilha, né? O ultrassom está terminando a trilha. E nessa espera da trilha e de fazer os processos finais do filme, que são pós e os detalhes finais, a acessibilidade, tem algumas coisinhas depois que termina a animação, a pintura em si, né, que estão acontecendo agora. E nesse processo que eu tinha terminado a animação, eu também fiz numa nova técnica que eu não conhecia, eu fiz os créditos para um filme de animação que vai lançar agora na mostra, que é um filme inspirado no musical A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, que foi um musical da minha infância, assim. Vários cantores do MPB pegaram os poemas do Vinícius e interpretaram, o Tom musicou os poemas, e esse musical virou esse longa de animação que, por sua vez, está há 10 anos em produção no Brasil. A direção é do Sérgio Machado e o Aloys de Léo, e vai lançar na mostra. E eles terminaram o filme e é um filme de animação 3D digital, super elaborado, tá muito legal, tá produzido pelo Walter Salles e Maria Carlota, né? E com o filme pronto, eles quiseram ter esse capricho de chamar um animador autoral, que tem um trabalho autoral, para fazer os créditos do filme. E esse animador autoral convidado fui eu. E daí eu fiz, e aí eu me propus fazer em recorte de papel, veio muito de encontro com o que o Sérgio e o Aloys queriam também. Eles adoraram a ideia, porque o musical ele tinha um vinil que a capa do vinil era ilustrada pelo Elifas Andreato, que é um ilustrador referência, que me inspirou a ser ilustradora. Eu sou ilustradora também, menos frequentemente, mas eu ilustro, né, livros, coisas. E o Elifas é uma referência para mim. E ele tinha feito a capa do Arca de Noé, que era uma brincadeira de uns bichos de papel e uma arquinha, e você montava a sua própria arca cortando os bonecos de papel. E eu não cheguei a ter esse vinil na infância, mas eu lembro dessa capa. Então, foi muito... eu falei, nossa, a gente tem que homenagear o Elifas e fazer em recorte de papel. E eles, claro, e é isso mesmo. E a gente foi. E foi uma coisa que tinha pouquíssimo tempo. Então, eu comecei em março desse ano e a gente montou uma equipe de novo enxuta, mas de pessoas incríveis, muito competentes. Vocês vão ver elas nos créditos. Elas juntaram comigo ali. E a gente, em
3 meses, em 2 meses a gente produziu animação, e isso é uma coisa encantadora do meu trabalho, que eu estou sempre começando de novo. Paper cut era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? E eu amei recortar bonecos de papel. Eu não recortei os bonecos. Eu chamei pessoas muito mais capazes do que eu para fazer isso. Eu sou canhota, eu tenho dificuldade com utensílios. Não sei cortar, não sei nem cortar bife no prato assim. Então, eu fazia os desenhos no traço e o pessoal cortava os bonecos, e eu sempre me emocionava. Então, foi o melhor dos mundos, porque eu desenhava, que é o que eu gosto de fazer, vinha aquele boneco maravilhoso, assim, muito... Nunca eu podia imaginar com aquele traço o boneco que ia sair. E daí eu ia para a mesa multiplano animar esse boneco. A mesa multiplano é uma mesa para fazer animação de vidros em camadas, que você pode misturar elementos nos vidros e criar uma profundidade de campo para o 2D, dando uma pincelada rápida na multiplano. Se vocês olharem lá no meu Instagram, tem fotos dela, vocês podem conhecer. E terminamos. Então, vai lançar agora na mostra, antes do Safo, que eu fiquei 3 anos fazendo, meio misterioso o tempo das coisas. Os créditos têm 4 minutos. Eu já avisei que, quando o filme passar no cinema, o Arca de Noé, a hora que acabar o filme e começar os créditos, se alguém levantar, vai levar estilingada. A gente está contratando gente com estilingue para ficar e assistir os créditos. Então, quando vocês verem o filme nos cinemas, vejam os créditos. E é isso. Então, não sei quando essa entrevista vai para o ar, mas obrigado. Vocês me ouviram até aqui, parabéns. A gente se vê em algum festival ou em não sei, em alguma situação por aí. Obrigado, Pod Poncini, por me chamar para esse evento incrível. Conheci pessoas incríveis. O cinema é muito perrengue, dá muito trabalho, dá muito desespero às vezes, mas também te proporciona uma vida maravilhosa de amizades que você cria nesses eventos e que você leva para a vida. A gente se acompanha e isso é muito recompensador. Como é recompensador também exibir um filme no cinema e conectar com as pessoas nesse lugar da poesia, do imaginário, e de construir outras realidades, né? Essa coisa mágica de que, por aquele tempo, que seja 10 minutos, se for um curto, ou 2 horas, se for um longa, aquele momento em que você pode viver uma outra vida, né? Você sai da vida dos boletos para pagar e você pode viver uma outra vida. E eu vou dizer, eu sou fã do cinema presencial, vou pegar essa oportunidade para dizer isso aqui, porque é um ritual, não é a mesma coisa que assistir um filme num celular, porque você assiste com pessoas que você não conhece, mas naquele momento de 2 horas vocês estão todos juntos vivendo uma outra vida. Por 2 horas você pode compartilhar o seu imaginário com a sua outra humanidade, né? com aquilo que nos une, assim, né? Que é imaginar outras coisas. Então, não deixem de ir no cinema. É uma experiência muito, muito especial e muito transformadora. Obrigado. Até um outro momento.